vamos para aquilo que interessa. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente interessante. Eu tinha até convidado o Fabrício para participar com a gente. O Fabrício, infelizmente, teve um problema pessoal aí, não está bem de saúde. Melhoras aí para o nosso amigo, o Melhoras, Fabrício. Fabrício. E o Fabrício que abordou no primeiro Nefro Expert, fez um highlight extremamente interessante a respeito das glomerulopatias e, entre outras coisas, falou aí também das vasculites ANCA-relacionadas. E vasculite, né, Fernando? Já, por definição, já é uma doença rara. Para que a gente pega vasculite ANCA-relacionada, a gente está pegando um tipo de vasculite de pequeno vaso e que tira as de imunocomplexo. Então, algo extremamente raro, mas por que merece ser estudado? Porque quando aparece é algo grave que tem uma apresentação muito pleomórfica, de difícil diagnóstico por vezes. Eu gosto muito daquela máxima, né? A gente só cumprimenta quem a gente conhece. E a vasculite ANCA relacionada é uma dessas. Eu queria, antes da gente entrar propriamente dito no assunto, ter a sua visão geral a respeito aí do tema. Então, Netão, eu, muito antes de me apaixonar pela nefrologia, eu me apaixonei pela clínica médica, pela medicina interna. Eu te diria que essa condição é uma condição aí que, eu não vou te dizer assombra, mas que desafia um indivíduo que gosta de medicina interna, que gosta de clínica médica. E como eu, desde no início da faculdade, já sabia que eu ia trilhar por essa linha, esse tema está sempre permeando, cara, a minha mente, meus estudos, a minha forma de pensar. Então, as síndromes vasculíticas, que depois a gente vai discutir um pouquinho, estavam sempre presentes na minha cabeça, sabe? E a gente, quando pensa muito numa coisa, ela tende a nos perseguir, né, Netão? Já parou a pensar nisso? Então, apesar da raridade dessa condição, cara, eu fui tive a oportunidade de tratar alguns casos. Depois eu vou detalhar isso para você, são casos interessantes, são formas raras dessa doença rara. Você vai ver que forma de apresentação curiosa que eu acabei me deparando. Talvez por pensar vasculiticamente, né? Por isso estar presente na minha mente, então a gente só cumprimenta aquilo que a gente conhece, talvez isso tenha facilitado o diagnóstico. E a outra, cara, foi uma tragédia de cunho pessoal, familiar. Eu tive uma pessoa muito próxima, muito querida minha, uma prima irmã, na verdade, que teve essa forma de doença e de alguma forma eu me envolvi no caso também, sabe? E isso também me marcou muito, sabe? Então é uma condição com a qual eu tenho essa ligação, sabe? Ô, Fernando, eu até vou aproveitar o seu know-how no tema e que transcende as vasculites ANCA relacionadas e até para talvez colocar todo mundo na mesma página, eu queria que você desse um en passant a respeito das vasculites de modo geral, essa doença que de uma maneira, vamos dizer assim, simplista, causa uma inflamação com necrose da parede vascular e que por essa razão vasos estão em todo lugar, acaba sendo uma doença multissistêmica, né? Com um acometimento por vezes inespecífico, alguns sistemas talvez mais acometidos do que outros, mas eu queria entender o seu modo operante de pensar vasculite. Quando é que você fala assim, não, pô, isso aqui está com cara de... Você não tem nenhum sinal cardinal muito específico, né, Natal? Mas, assim, as vasculites, elas são doenças simuladoras. Em medicina, a gente tem alguns grandes simuladoras, sempre tivemos, né? No passado já foi a sífilis, né? Então, os grandes internistas, eles falavam que tinha que pensar sifiliticamente, porque é uma doença simuladora. Depois veio o HIV-Sida também, que tem um contorno simulador, né, uma doença também, às vezes de acometimento multissistêmico. Você tem as infecções crônicas de evolução aí arrastada, né, Netão? A figura de livro é endocardite subaguda. E
E você tem as malignidades, né? Que vão apresentar esses quadros sistêmicos, consumptivos, de fraqueza, mal-estar. Então, as vasculites elas vão entrar nesse cenário de condições multissistêmicas, né, multissintomáticas, que vão desde manifestações muito inespecíficas, como eu disse, fraqueza, adinamia, astenia, perda de peso, às vezes simulando uma condição consumptiva, poliartralgia, às vezes de caráter migratório, febre, aquela febre arrastada, crônica, eventualmente até com um padrão aí de... É um diagnóstico inicial das febres de origem obscura, né? Até situações mais órgão específicas, tá? Então, e aí depende muito da topografia dos vasos. É uma classificação clássica, né, que foi cunhada em 2012, que é a principal classificação das vasculites, que é a classificação de Chapel-Hill, e ela basicamente divide de forma bem didática, mas que tem uma pegada clínica, as vasculites conforme o tipo de vaso acometido, de tal sorte que elas vão ser classificadas em vasculites de grandes vasos, de médios vasos e de pequenos vasos. O que a gente vai discutir hoje aqui, basicamente, são as vasculites de pequeno vaso, né? Mas todas elas podem se apresentar com essa forma pleomórfica de apresentação, né, Tom? Boa. E pensando nas vasculites de pequenos vasos, a gente tem uma divisão aí que acaba sendo, que ajuda muito, que é as vasculites ANCA relacionadas, que a gente vai acabar discutindo mais, e as vasculites por imunocomplexos. Dentro das vasculites ANCA relacionadas, como é que você trata? Porque é um negócio que eu aprendi contigo, assim. Fernando foi um cara que me estimulou muito a estudar saúde baseada em evidência, e pensar de forma bayesiana foi um negócio que eu aprendi contigo. Primeira vez que eu escutei do pensamento bayesiano, eu já estudava saúde baseada em evidência, foi com você. E por que eu estou falando isso? Porque quando você tem um caso de uma possível glomerulopatia, a tendência é o kit propedêutico para glomérulo. E você me ensinou que, peraí, não, vamos pensar na probabilidade pré-teste. Quem que é esse indivíduo? Qual que é a idade dele? Qual que é o sexo? Vale a pena eu pedir tudo? Vale a pena eu pedir dar tiro para todo lado, complemento, sorologia, ANCA e tudo mais? Ou não? Vamos de uma forma mais pormenorizada, aos poucos, até porque exame positivo atrapalha, né? Nem sempre um exame positivo ele vem para te ajudar. Então, a gente precisa ter um certo cuidado na hora de escolher o que pedir. A partir do momento que você tem uma probabilidade pré-teste mais alta, quem que é o indivíduo que você enxerga, Fernando, como tendo uma alta probabilidade de ter uma vasculite ANCA relacionada? Então, eu queria dar um passinho atrás, antes da gente fazer essa correlação clínico-epidemiológica, é porque a gente já está assumindo, né, que esse tal ANCA, ele inflama o vaso, né? Mas talvez seja interessante a gente discutir um pouquinho do ponto de vista desse mecanismo, né? Porque é uma coisa bastante... É uma condição autoimune, né? Então, a gente já sabe que essa é uma condição autoimune que pode ser detectada, inclusive do ponto de vista laboratorial, pela presença de um autoanticorpo no soro. Mas esse autoanticorpo, né, então, ele agride epítopos, né, presente em antígenos localizados no citoplasma do neutrófilo. Isso não é uma coisa trivial e faz toda a diferença no encadeamento etiopatogênico da doença. Porque o neutrófilo, cara, é o nosso cão de guarda, né? Ele é a infantaria do sistema imunológico. E quando essa célula ela está ativada, e é exatamente isso que esse anticorpo ele pode fazer. Então, o que acontece, talvez por uma sequência de eventos, né? Uma sequência de hits, existe uma exposição de determinados epítopos citoplasmáticos que antes não eram expostos, né? Então, a gente chama isso aí de epítopo críptico,
por algum motivo, talvez por um neutrófilo ativado inespecificamente, esse antígeno ele é exposto e ele é apresentado ao sistema imunológico, geralmente na membrana plasmática dessa célula, do neutrófilo. Esse anticorpo anti-neutrófilo reconhece esse antígeno e vai ativar mais ainda essa célula. Esse neutrófilo ativo, cara, ele vai ter uma predisposição particular de atacar a célula endotelial, numa verdadeira relação bilateral. Então, esse neutrófilo ativado pelo ANCA, ele agride a célula endotelial, geralmente de pequenos vasos, e essa agressão, ela ativa a célula endotelial. E a célula endotelial, por sua vez, ativa mais o neutrófilo, provocando uma cascata inflamatória brutal que vai responder pelo dano histológico daquele órgão, como é pequeno vaso, pode pegar praticamente qualquer coisa, né, Netão? Num padrão de inflamação necrotizante. Então, essa inflamação é tão violenta, o neutrófilo é tão eficaz em agredir o endotélio, e o endotélio, por sua vez, ele retroalimenta de tal forma o neutrófilo que essa inflamação chega a necrotizar o tecido. E ela tem uma característica. Ela não fixa o complemento, você não tem fixação de imunoglobulina em regra. Então, ela é uma inflamação necrotizante de pequeno vaso e pulse imune. Então, aí você consegue entender a expressão histológica dessa condição. E seja qual for o órgão acometido, isso vai dar o tom da expressão clínica. Portanto, é bastante provável que a detecção desse anticorpo ANCA, Netão, no soro de um paciente com essa constelação de sintomas, que, embora inespecíficas, nos faz pensar em síndromes vasculíticas, te coloca diante de um quadro provável de uma vasculite necrotizante pulse imune, que aí nós vamos chamar nesse contexto de ANCA relacionado, tá? Então, toda vez que você estiver diante de um quadro de uma síndrome vasculítica e o paciente for ANCA positivo, o valor preditivo positivo dessa combinação, ela é muito forte, né, Tom? Então, ela é acima de 90%. Ou seja, trocando em miúdos, você tem sintomas e tem ANCA positivo, a probabilidade de você ter doença é muito grande. O resumo é esse. É diferente se você pega um ANCA positivo numa pessoa que não tem absolutamente nada. Exatamente. Então, esse exame só vai ser solicitado no contexto sintomático. Então, essa inflamação orgânica, né, então, como é que é a expressão sintomática? Ela tem esse caráter inespecífico, né? Então, é o paciente que não vai bem, que está fraco, está cansado, está com poliartralgia, eventualmente febril, com perda de peso, mas eventualmente ele apresenta alguma manifestação órgão específica. E aí existem dois sítios de particular atenção no contexto das vasculites ANCA associadas, que é o trato respiratório, seja alto ou baixo, e o rim. Então, esses sítios, eles são sítios muito importantes. E daí vai derivar a sintomatologia mais específica, né, Tom? Então, isso é uma coisa que pode incrementar o seu valor preditivo positivo. Então, a gente lembra muito da manifestação em trato respiratório superior, né? Então, o CONG, né? Então, nariz, ouvido, garganta e olho, são sítios bastante acometidos nessas vasculites, e a manifestação, de novo, ela é muito pleutrófica, mas é uma condição que tende a ser crônica e recidivante. Então, é aquele paciente, cara, que apresenta uma rinocinusite de repetição, está sempre usando antibiótico, isso às vezes evolui durante meses ou até anos. Essa rinocinusite pode ser uma rinocinusite crostrosa, daquele paciente está o tempo inteiro tirando essas crostas do nariz, eventualmente com epistaxe associada, e essa inflamação rinocinusal, ela pode eventualmente até degenerar para um quadro de deformação nasal, aquele clássico padrão do nariz em cela, né, meu? Então, toda vez que você tiver desse quadro rinocinusal recorrente, de repetição, sem uma explicação óbvia, pensa na possibilidade de uma vasculite ANCA associada. O mesmo vale, cara, para manifestações para pseudotumor retroorbital, cara.
Então, é um diagnóstico inicial muito importante. A gente lembra muito dessas proptoses pseudotumorais, a gente lembra muito da oftalmopatia de Graves, né? Mas você tem que sempre pensar também na possibilidade aí de um pseudotumor retroorbital relacionado a uma vasculite ANCA associada. Estenose de traqueia, subglótica, é uma outra forma de apresentação. E no pulmão, cara, aí é uma miríade de sintomas, desde nódulos inespecíficos, uni ou bilaterais, até o quadro de uma pneumopatia intersticial difusa bilateral, com ou sem adenopatia. Então, esse quadro respiratório, cara, ele é bastante importante no contexto dessas vasculites. A pele também, cara, ela é muito acometida, e aí você tem um padrão classicamente de vasculite leucocitoclástica, né, Tom? Então, a expressão mais comum é púrpura palpável de membro inferior. Então, toda vez que esse paciente tiver, além dessa manifestação de trato respiratório alto e ou baixo, púrpura palpável de membro inferior, pensa na possibilidade de vasculite ANCA associada. E a pele, cara, é um sítio fácil de biópsia. Então, você pode biopsiar, o padrão vai ser de uma vasculite leucocitoclástica, e você pode fazer imunofluorescência da biópsia de pele, que também vai ser um padrão, o padrão de microscopia pode ser necrotizante, e a imunofluorescência também é falso-imune, igual a gente encontra no rim. O sistema nervoso também é muito acometido, né, então isso é uma coisa importante. Os pacientes podem ter um padrão de mononeuropatia, que é a chamada clássica, né, mononeuropatia múltipla ou multiplex. Você pode ter uma neuropatia também dolorosa, e às vezes acometimento, cara, de nervo craniano, também é algo que pode acontecer. E no rim, cara, é clássico, né? É um quadro de uma glomerulonefrite aguda, que pode ser rapidamente progressiva ou não. A gente lembra muito do quadro clássico rapidamente progressivo, né? Mas às vezes basta ter o padrão de glomerulonefrite aguda, que ela pode ser compatível com a apresentação dessa doença, sem necessariamente o cenário rapidamente progressivo. Maravilha, eu acho que são realmente os quatro sistemas que me lembram vasculite: rim, pulmão, pele e sistema nervoso central, principalmente em neuropatia periférica. Eu acho que a gente poderia caminhar aqui para dois braços, falar um pouco mais do ANCA, especificamente no contexto das vasculites relacionadas, mas eu preferia antes voltar um pouquinho na classificação. E você citou Chapéu-Hill, e eu não sei se você lembra, você citou 2012, mas 2012 foi uma revisada, né? Chapéu-Hill é de 94, não, é algo revisado. bastante antigo, mas em 2012 foi revisada e a gente ficou olhando para as vasculites ANCA relacionadas com 4 subtipos, e todas elas com potencial lesão renal, umas mais, outras menos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí da classificação especificamente e como é que, de uma certa maneira, você, de uma maneira clínica, e depois a gente vai acabar caminhando aí para a parte laboratorial e da biópsia, como é que a gente faz para diferenciar. E eu vou até te fazer uma provocação, que é um negócio que está na literatura. Como é que você enxerga as vasculites ANCA relacionadas? Como espectros de uma mesma doença ou como doenças distintas? Eu acho que tem duas delas que a gente vai discutir que funcionam em bloco e as outras têm comportamento um pouco distinto. Talvez 3 possa funcionar em bloco, vamos chamar assim, e as outras têm comportamento distinto. Então, como é que a gente pode classificar o fenótipo dessa condição, a manifestação histológica aqui, né, Netão? Então, você tem a GPA, que é a glomérulo nefrite com poliangeite, é a antiga granulomatose de Wegener, e esse é um dado que a revisão de Chapéu de 2012 tentou tirar esses epônimos, né? Eu sou um cara que adora epônimo, mas, enfim, a gente dá o braço a torcer. Então, a antiga Wegener virou GPA, é a glomerulonefrite com poliangeite. Você tem a poliangeite microscópica, que é a MPA, que é uma outra forma de apresentação
da doença. Você tem a forma de glomerulonefrite, fugiu o termo. Restrita ao rim? A restrita ao rim é outra classificação, as antigas Churg-Strauss, cara. É a GPA eosinofílica, é né? eosinofílica. É A granulomatose eosinofílica. É a granulomatose eosinofílica, exatamente. A granulomatose eosinofílica que, caracteristicamente, aí essa parece uma outra doença, né? Porque ela tem uma prevalência menor dos anticorpos ANCA, a forma de resposta ao tratamento também é diferente, então essa eu classificaria como um grupo à parte. Então, Não como pega tanto rim, bloco, né? então, como bloco, assim, para o clínico, né, do ponto de vista de resposta terapêutica, sobretudo, você tem aí essas três condições. A GPA, a antiga granulomatose de Wegener, a poliangeite microscópica, a MPA, e a vasculite ANCA confinada ao rim. Você tem essa forma eosinofílica, que parece ser uma condição diferente, e você tem um outro grupo, né, então, que é importante, e eu acho que ele vai ser cada vez mais importante, que são as vasculites ANCA relacionadas associadas à droga. Então, esse é um grupo também que vale a pena aí uma, uma menção, tá? Então, esses são as principais formas de apresentação. Então, lembrando, né, então, quando você tem uma síndrome vasculítica identificada, você vai pensar em pedir ANCA, concorda? E aí você Sem tem dúvida. duas formas de pedir. Você pode pedir por um método chamado ELISA, aí o ELISA, um método de imunofluorescência, cujo resultado é feito, a leitura é feita por padrão. Essa imunofluorescência ela pode ser difusa no citoplasma, é o chamado padrão C-ANCA. Ou você pode ter um outro padrão, a imunofluorescência, que é só perinuclear, que é o chamado padrão P-ANCA. Então, esses dois padrões são formas de reconhecer o ANCA, esse autoanticorpo no soro, feita por uma técnica de imunofluorescência. E você tem uma outra forma de pesquisar o ANCA, que é por ELISA. Aqui já é mais específica e você pesquisa um antígeno, basicamente dois antígenos, o PR3 e o MPO. Tá? Mas ambas as formas, seja a imunofluorescência, seja a ELISA, são ferramentas laboratoriais para você pesquisar o ANCA. Qual que é a diferença, né? Então, sensibilidade e especificidade. A imunofluorescência ela é mais sensível, o ELISA ele é mais específico. Então, o que pedir diante de uma síndrome vasculítica? Se você puder, você pediria os dois. Porque você associa a característica operacional de um teste de alta sensibilidade, que é a imunofluorescência, com um outro de maior especificidade. Então, a sua acurácia diagnóstica ela é maior. Então, se for possível, você deve pedir as duas técnicas, tá? Mas lembrando, o objetivo final, na verdade, é você detectar esse alto anticorpo. Depois a gente discute um pouquinho qual que é o valor de cada um deles, né? Como é que ele se insere no contexto da expressão fenotípica da doença, mas aqui é importante frisar esse detalhe aí da característica operacional do teste, tá? Eu acho que você colocou uma coisa que muita gente tem essa confusão, né? As pessoas confundem o que é CANCA, o que é PANCA, o que é MPO, o que é anti-PR3. Eu acho que você colocou de uma maneira muito prática, direta e fácil de entender. E você tem uma característica de utilizar de ferramentas mnemônicas para lembrar de alguma coisa. Você tem alguma, no caso, aí para lembrar do MPO, que remete a qual dos ANCAs, quando a gente está falando da imunofluorescência? Tem. Então, isso aí, a poliangeite microscópica, a sigla em inglês é MPA. E o antígeno mais frequente, que responde por volta de 50, 60, um pouco mais, dos casos de MPA, é o antígeno MPO. Então, quando você tem MPA, você espera achar mais um antígeno MPO. Então, é uma semelhança aí que ajuda na hora da lembrança. Já para a GPA, a antiga granulomatose de Wegener, é o outro antígeno, é o PR3. Então, para GPA, você espera encontrar mais o PR3,
E para MPA, que é a poliangeite, você espera encontrar mais o MPO. Lembrando que isso, na verdade, Netão, ajuda um pouco, entendeu? Mas você pode encontrar um anticorpo alternativo em cada uma dessas condições. Então, na GPA, você espera aí algo em torno de 60%, 70% dos casos encontrar o PR3. Mas pode encontrar MPO também, em cerca de 20%. Em alguns casos, não encontrar nada. Então, você tem uma GPA ANCA negativa, isso é possível. E o mesmo acontece com a MPO. Então, em torno aí de 50%, 60% dos casos, você vai esperar encontrar o MPO, esse antígeno MPO, que é detectado pelo ELISA, como eu falei, mas você pode aí ter 20% a 30% dos casos que você vai encontrar o PR3. Então, existe algum grau de superposição. E qualquer uma das manifestações fenotípicas, Netão, seja a GPA, seja a MPA, seja a vasculite confinada ao rim, seja a induzida por droga, elas podem ser ANCAs negativas. Então, olha que coisa curiosa. É uma vasculite ANCA relacionada, ANCA negativa. Por que isso acontece? O ANCA provavelmente está presente. A gente não conseguiu, foi do ponto de vista de instrumental laboratorial, detectar esse anticorpo, entende? Mas ele provavelmente está implicado na condição. O Fernandão, e eu vejo, principalmente o residente, quando ele está começando, ele nessa angústia de dar o diagnóstico exato, e eventualmente ele fica buscando, né, quando você tem uma GPA, antiga Wegener, buscando o CEANCA, e aí de repente ele não aparece, idem quando você está procurando uma poliangite microscópica. Eu te fiz a pergunta porque de uma maneira geral você enxerga do ponto de vista da perspectiva do cliente, da perspectiva do seu Zé, faz diferença você cunhá-lo como tendo uma poliangeite microscópica ou com uma poliangeite com granulomatose, do ponto de vista prático? Você vê alguma coisa que mude em termos de prognóstico ou de tratamento para ele? Então, né, então, essa é uma bela discussão, tá? Do ponto de vista da tomada de decisão. Então, como bloco, é importante você reconhecer esses dois grupos, tá? A GPA e a MPA. Porque o tratamento vai ser mais ou menos parecido para um ou para outro. No caso da eosinofílica, vai mudar um pouquinho, e na induzida por droga também, até por a característica intrínseca, você tem que tirar o fármaco, então tem particularidades, embora você vá imunossuprimir também. Mas esses dois grupos, essas duas condições, talvez a vasculite confinada, elas têm um comportamento clínico semelhante. Mas, cara, o tipo de antígeno detectado pelo ELISA, saber qual é o antígeno ANCA, pode ter alguma importância sim, né? Então, por quê? Porque a vasculite ANCA, seja qual for a expressão fenotípica, tá? Seja GPA, seja NPO, se ela for PR3, cara, a evolução era um pouco pior. O desfecho a longo prazo é pior e ela tem mais recaída, mais relapso, tá? A MPO, ela tem um melhor desfecho a longo prazo e com a taxa de relapso pior. Isso pode te influenciar, como a gente vai discutir mais para frente, na decisão terapêutica, sobretudo na fase da manutenção do tratamento. Se você vai dar manutenção e se for dar, qual é a estratégia, entende? Então, o tipo de antígeno encontrado por ELISA, ele pode ajudar o clínico nessa tomada de decisão. Então, mais do que definir o padrão histológico, se é GPA ou se é MPO, talvez seja interessante você saber qual que é o antígeno, porque ele sim guarda relação. Eu vou aproveitar, você já tocou aí na questão do prognóstico. Titulação do ANCA faz diferença em termos de prognóstico e de tratamento dessa turma? Então, assim, a titulação ajuda. Vou te dar um exemplo prático. A vasculite ANCA relacionada à droga. Geralmente ela é MPO, então o ELISA tem o padrão MPO e o título é muito alto, cara. Então você está diante de uma síndrome vasculítica, MPO positivo, num paciente usando MPO com alto título,
num paciente usando hidralazina, por exemplo, que é uma droga implicada, então, esse título alto pode fazer pensar na possibilidade da condição induzida pela droga. E ao longo do acompanhamento, cara, do ponto de vista de prognóstico, não parece impactar. Mas ao longo do acompanhamento, há autores que preconizam, né? Você acompanhar aí esses anticorpos, porque o aumento da titulação pode preceder o relapso da doença. Fernando, eu vou te falar que eu li um trabalho belíssimo, deve ter uns 6 meses, um ano mais ou menos, que isso, o autor deixou isso muito claro, que talvez o grande erro seja a gente tratar de forma transversal. Pegar um número, uma titulação alta isoladamente significa muito menos do que de uma titulação baixa que vem subindo. Então, a evolução no longo prazo, ver o vídeo é muito melhor do que tirar uma foto. E tem Então, determinados. Não, sem dúvida. Isso é fundamental. E tem determinados macetes que você pode aliar, né? Então, por exemplo, se você tem um PRA, um PR3 positivo, independente do título, e aquele paciente, antes do tratamento, ele tinha manifestação de trato respiratório alto ou baixo, esse cara tem chance grande de relapso, entendeu? É uma combinação de informações clínicas muito útil para você definir qual que vai ser a sua estratégia de manutenção, como a gente vai falar. Por outro lado, se é uma paciente do sexo feminino, com formas não ameaçadoras, MPO positivo, talvez você possa ficar mais tranquilo com a estratégia de imunossupressão, entendeu? Então você vai com isso mais importante, obviamente, que o título da condição. Mas eu queria destacar, Netão, acho que isso aqui é uma coisa importante, para desfazer essa confusão, né? Então você tem que pesquisar a ANCA, seja com qual método for, seja por imunofluorescência, seja por ELISA. Então, num contexto positivo, numa configuração de síndrome vasculítica, achou o anticorpo, o valor preditivo positivo dessa associação, como a gente conversou, muito alto. Mas você pode ter pacientes negativos, e você está acreditando que é uma síndrome vasculítica, aí o dado histológico vai te ajudar. Porque aí obtém o dado histológico, vem um padrão aí compatível com GPA, com MPA, pronto. Provavelmente é uma vasculite ANCA relacionada soro negativa, entendeu? Então a biópsia é mais um dado incremental a essa propedêutica complementar. Mas você veja, ela não é indispensável para predição diagnóstica, por assim dizer, entende? Então, boa. às vezes a própria combinação de um cenário clínico muito provável com ANCA positivo, o valor preditivo, como a gente conversou, é bastante alto. Mas a biópsia ela vai ter o seu lugar para esses cenários nos quais o ANCA é negativo, vai confirmar o dado histológico naquele paciente que é positivo e vai te dar, né, cara, informações a respeito da atividade, da cronicidade, né, do padrão de acometimento daquele órgão específico. A gente pode falar um pouquinho mais sobre histologia. Eu acho que a gente pode até aproveitar e já entrar nesse bate-papo aí da biópsia, porque no fundo, eu falo que medicina é um grande quebra-cabeça, né? A hora que você tem a biópsia, você tem mais uma peça do seu quebra-cabeça. Ela pode até não ser essencial, mas em alguns casos vai ser. E ela vai te ajudar a pensar não só do ponto de vista de presente, do que você vai fazer do ponto de vista terapêutico, mas também ajudar a prognosticar. Queria que você falasse um pouquinho o que você pode encontrar dentro de um padrão de vasculite ANCA relacionada numa biópsia. Então, assim, primeiro você tem que definir o espécime, né, Netão, que você vai obter a biópsia daquele paciente. Então, se você está num cenário ambulatorial, se você está num cenário hospitalar, se é uma condição ameaçadora para o órgão, se é uma condição ameaçadora à vida, tudo isso tem importância na hora de se eleger o sítio da biópsia. Alguns são ruins, cara. Então, biópsia, por exemplo, de lesão nasal é péssimo. Você vai fazer lá, esse caso, por exemplo, que eu te falei da minha prima, nós fizemos uma biópsia, pedi revisão de lâmina com Stanley, o tecido vem muito desconfigurado, dificilmente você consegue algo muito específico. Então, o nariz é ruim. Biópsia de pulmão também, cara, se for transbrônquica é ruim, sabe, Netão?
o ideal é você fazer por toracoscopia. É melhor do que biópsia transbronquial. E biópsia pulmonar a gente sabe que é um problema para pacientes em ventilação mecânica, às vezes muito críticos, né? Vai ser problemático. Pele, cara, é legal. Às vezes você pode biopsiar a pele nesses pacientes mais críticos. O padrão é esse, né? É uma inflamação de pequeno vaso, que pode ser necrotizante ou não, pulso imune. Estudado pode, de padrão leucocitoclástico, como eu disse. Então a pele pode te ajudar em um sítio facilmente acessível. E a gente tem um rim, né, cara? Então, aquele paciente cuja expressão ela passa pelo rim era um outro sítio de biópsia. O que está cometido no rim? Classicamente é o glomérulo, né? Como é uma lesão de pequeno vaso, você tem uma glomerulite, uma glomerulonefrite, que tende a ser focal e necrotizante. Esse é o padrão clássico. Praticamente não tem anticorpo e complemento, por isso ela é dita pulse imune, tá? E geralmente tem crescente, e é uma forma crescêntica, eventualmente rapidamente progressiva. Você pode ter mais de 50% aí de glomérulos com presença de crescente. Então, esse é um padrão que a gente eventualmente vê. A gente lembra muito da forma, isso eu gosto de destacar, né, Netão? A gente lembra muito da forma rapidamente progressiva, de síndrome pulmão-rim, mas às vezes a manifestação renal ela é mais frustra, cara. Às vezes o paciente só tem uma hematúria glomerular isolada, tem uma hematúria com a cilindrúlia hemática, não necessariamente com alteração de função renal. Então ele tem uma glomerulonefrite focal, não necessário, ele pode ter uma glomerulonefrite focal, do ponto de vista histológico, sem necessariamente se configurar com um padrão crescêntico, de expressão clínica rapidamente progressiva. Isso é muito importante. E independente do padrão histológico da glomerulonefrite, né, então, é uma condição ameaçadora. Isso é muito importante, tá? Então, o nefro não precisa esperar um padrão rapidamente progressivo para classificar aquele paciente como portador de uma condição ameaçadora. A glomerulonefrite aguda, mesmo nessas formas leves, esse termo não é apropriado, ela já é indicadora de condição ameaçadora e vai mudar completamente a sua forma de abordar a terapia imunossupressora. Existem casos, eu tive um, então, de formas tubulointersticiais, tá? Então, o paciente ele começa com anemia, a expressão é uma anemia, o glomérulo pode estar inicialmente polpado e às vezes você vai achar um vaso inflamado, geralmente uma vasa reta, tá? Então você pode ter uma vasculite de vasa reta associada a um padrão túbulo intersticial. Esse paciente você fica atento com ele, porque ele no futuro pode abrir um quadro também de uma glomerulonefrite clássica. Eu tive uma paciente que se comportou exatamente dessa forma. O meu diagnóstico foi facilitado, cara, porque ela tinha outras manifestações vasculíticas, tinha púrpura palpável, tinha uma mononeuropatia multiplex, então eu já estava pensando de maneira... A biópsia me surpreendeu, entendeu? Quando eu biopsiei, eu esperava um padrão de glomerulonefrite e veio uma anemia. Só que dei sorte de ter um vaso inflamado e essa paciente era ANCA positiva, a gente tratou como tal, entende? Fizemos o tratamento imunossupressor como se fosse um glomerulonefrite. Isso é bem importante, cara. E eu vou te falar, assim como acontece em outras glomerulopatias, cada vez mais a gente tem estudado padrões histológicos e tentado utilizar desses padrões para prognosticar. Isso, de uma certa maneira, também pode acontecer aí nas vasculites ANCAs associadas. Eu acho que você colocou muito bem. Vasculite ANCA associada, até prova em contrário, é um troço grave. Não dá para a gente ficar brincando. Mas definitivamente, a hora que você pega as coortes, quando você pega um padrão focal, ou seja, mais de 50% dos glomérulos polpados, é muito melhor do que quando você pega um padrão esclerótico, onde você já tem mais de 50% dos glomérulos doentes, fibrosados. A grande dúvida realmente é aquele padrão crescêntico e misto, que você fica, dependendo aí da coorte, vendo um prognóstico que tende a ser normalmente um pouco pior na crescêntica, mas que tem muito a ver com um percentual de crescentes, né? Quando você tem um grande número de crescentes, isso acaba
levando a gente a assumir que o prognóstico daquele indivíduo é pior. Você Mas veja, né? Então, só para ilustrar esse caso, eu tive uma paciente, esse paciente, eu apresentei o caso no Pensar Mineiro, cara. A forma de apresentação dela era uma jovem, uma mulher jovem, a forma de apresentação da doença foi uma proptose. Então, ela teve uma proptose unilateral, chegou lá no consultório, ela me procurou porque ela tinha uma hematúria, na verdade estava rodando de oftalmo para oftalmo, e chegou porque alguém detectou uma hematúria glomerular e ela parou no meu consultório. Função renal normal, sem manifestação sistêmica, mas proptótica, cara, com essa hematúria. A gente acabou evoluindo no caso, cara, eu acabei pedindo um ANCA para ela, aí na época não tinha o ELISA, a gente fez um padrão de uma imunofluorescência, veio um C-ANCA. E aí mais uma outra dica, tá, gente? O C-ANCA o padrão ANCA na imunofluorescência tem diferença do ponto de vista da interpretação. O P-ANCA tem mais falso positivo do que o C-ANCA. Então, o valor preditivo positivo do C-ANCA é melhor. O P-ANCA dá mais falso positivo. Principalmente nos pacientes que têm FAM positivo. Porque do ponto de vista de imunofluorescência, às vezes você não consegue distinguir. Porque como o padrão ANCA ele é perinuclear, ele pode simular o FAM na imunofluorescência. Então, é por isso que você deve, às vezes, interpretar em conjunto por causa dessa questão da falsa positividade do P. Mas essa menina era C, né? Era C-ANCA positivo. E a gente biopsiou a massa retrobulbar. Então, a gente conseguiu um oftalmo que biopsiou e veio um padrão aí de vasculite necrotizante pauci-imune nessa massa retrobulbar. E era um padrão isolado, então era uma GPA, uma antiga granulomatose de Wegener, isolada. Só que essa manifestação é grave, ela é sempre grave. Então também, a forma renal, ela tinha essa hematura, mas nunca desenvolveu uma forma rapidamente progressiva. Mas só a presença dessa massa retrobulbar já conferia ameaça ao quadro, e ela foi tratada de maneira bem agressiva, sabe? O outro caso, cara, pra você ver que tá no Não, manda tempo? bala. Estamos com tempo. O outro caso, cara, que é o oposto, que era uma paciente, que é essa minha prima, sabe, muito próxima, prima e irmã, ela perambulou durante uns 3 anos, né, então, em consultório de otorrino, com sinusite de repetição. Essas sinusites foram piorando, virou um padrão aí de uma rinocinusite crostrosa, eventualmente tinha algum epistaxe, sempre tratando. A cada 2, 3 meses estava tomando antibiótico, é o fungador crônico, entende? Só que o dela numa forma um pouco mais grave. Não tinha acometimento de via aérea baixa, era só de via aérea alta, esse padrão rinocinusal crostroso. E aí começou a deformar septo, cara. Foi aí quando a gente pensou na possibilidade da GPA, porque até então ela estava indo em otorrino, foi até infecto. Qual idade? Quando ela na ocasião, devia ter uns 38 anos. Mas estava uns 3 anos, já rodando. Foi em vários otorrinos em Belo Horizonte, porque a doença depois começou a ficar mais agressiva. Pensaram até em hanseníase, um tanto foi extensamente investigado. E aí a gente fez, na época, um ANCA, quando ela pediu minha opinião, a gente fez um ANCA, e ela fez um ANCA P positivo, com FAM negativo. E nesse contexto, opa, é um GPA isolado, né, com manifestação rinocinusal. A princípio, uma doença leve, né? Então, ela foi tratada corretamente com metotrexate, numa dose de indução, então não foi usado alquilante nem rituximab, porque era uma forma, a princípio, não ameaçadora, mas ela tem um desfecho trágico, né? Essas erosões de septo nasal acabaram acometendo uma artéria, cara, um vaso arterial. E ela teve um epistaxe dentro de casa, sangrou de maneira volumosa, teve um choque hemorrágico, cara, por causa desse epistaxe, faleceu em casa, cara. Meu Deus, que tragédia. Assim, uma prima e irmã, cara. Então você veja como que essa doença precisa ser respeitada. Como você bem disse, ela nunca pode ser considerada uma doença leve, mesmo nessas ditas formas não ameaçadoras, né?
Ô, Fernandão, antes da gente partir para a questão aí do tratamento, tem uma pergunta aqui do Luiz, que vai estar conosco lá no NephroExpert, agora nos dias 11 e 12 de setembro, lá no Rio de Janeiro. O Luiz está perguntando assim: há também alguns resultados, como por exemplo, ANCA padrão atípico. Como interpretar? O ANCA atípico, geralmente ele está mais próximo do padrão PM, porque o ANCA é assim, você tem esses dois principais antígenos, né, que vão, em última análise, determinar os padrões, mas não são únicos. Não é só o PR3, não é só o MPO, então você tem vários. Então você tem elastase, você tem lactoferrina, você tem vários outros antígenos de citoplasma de neutrófilo que podem eventualmente ser o alvo do anticorpo. E isso vai gerar essa atipia. Em Positividade. regra, essa positividade. Mas em regra, esses grânulos, né, esses epítopos que são reconhecidos, eles são granulares. E o que acontece do ponto de vista do teste, isso é um pouco complexo do ponto de vista laboratorial, mas o que acontece é assim: esses grânulos têm carga positiva e a membrana perinuclear tem carga negativa. Então ela atrai esses grânulos e o padrão ele tende a ficar mais perinuclear. Então é um perinuclear falso positivo, sabe? Mas isso é uma situação de exceção, tá? Na grande maioria dos casos, com essas ferramentas mais simples, a gente mata a maioria das charadas. Por exemplo, você tem formas também, né, que estão muito específicas, né? Então você tem um padrão, um P-ANCA falso negativo, porque você pode ter uma a ceruloplasmina, ela pode estar digerida no plasma e atrapalhar a leitura do ANCA. E aí você tem um padrão ANCA falso negativo, por Negativo. exemplo. Mas aí são especificidades. Acho que a gente não pode trabalhar aí mais com mais E eu acho que comum. o ANCA atípico é muito o que você falou. Normalmente é o padrão P, e normalmente remete à benignidade, normalmente não é uma doença associada. No máximo, ele marca uma inflamação. E a gente ainda tem muito a estudar aí desses outros antígenos que não os tradicionais que você citou. A gente está caminhando aí para o final e eu queria conversar um pouquinho com você a respeito do tratamento, né? E primeiro eu queria entender aí o que você faz. A gente, normalmente, né, quem trata vasculite, eu tive a oportunidade de tratar muitos casos, né? Minha vida profissional foi muito dentro de hospital, então eu vi É, muito caso, eu vi muito mais casos do que a é, média de casos de vasculite. E o grande salvador da pátria acaba sendo o corticoide, né, sob a forma de pulsoterapia e tal. Só que talvez a droga associada ao corticoide, talvez é a primeira, quero te escutar, o que usar? Usar um alquilante ou usar o rituximab? O que você faz no seu dia a dia? então, acho que primeiro é importante, do ponto de vista prático, você distinguir essas formas que são mais graves, ameaçadoras, né, seja de órgão cheio de vida, das formas menos graves, tá? Porque isso muda a sua estratégia imunossupressora. O que é forma grave, cara? De maneira bem simplificada. É essa que pega esses pseudotumores retrooculares, hemorragia alveolar, acometimento cardíaco é bem raro e glomerulonefrite, tá? Não necessariamente, como eu disse, de padrão rapidamente progressivo. Isso aqui é forma grave. As formas graves, né, então, você sempre vai combinar um corticoide, depois eu vou falar como que eu faço na prática, com um alquilante, ciclofosfamida ou rituximab. Então, primeiro um pouquinho dos dois, né? O que você escolhe? Um alquilante ou rituximab? Tudo indica que o resultado ele é muito parecido entre as duas estratégias, tá? Talvez para essas formas mais graves, cara, e é o que eu uso, tá, Netão? Essas síndromes pulmão-rim muito agressivas, os pacientes com disfunção renal muito grave, eu prefiro usar a ciclofosfamida, tá? E a ciclofosfamida ela pode ser usada na forma de pulso ou por via oral.
Em regra, cara, você vai usar o alquilante por 3 a 6 meses, então você usa até induzir a remissão, associado com o corticoide. Como eu disse, você pode usar tanto a via oral quanto a via venosa. Parece que a diferença em relação à toxicidade cumulativa da via endovenosa é menor, né? E parece ter uma incidência menor de infecção. Mas aí é o que for mais fácil para você, tá? E muita gente acha que o pulso venoso ele é mais eficaz, né? E isso não acontece. E o corticoide, cara? Pelo contrário, É, né? Apesar dos dados serem pelo doença contrário, rara, né? pelo contrário. A Exatamente. recidiva parece ser mais frequente com o venoso. Exatamente. Então, e o corticoide? O corticoide, a tendência hoje, cara, é usar uma dose menor. Então, nas inflamações muito graves, você pode dar um pulso de metil, 1 grama, 3 dias, e segue aí com 1 miligrama por quilo de prédio por 1 a 2 semanas. Pronto. Passou essa 1 a 2 semanas de dose mais alta de corticoide, reduz 50% da dose. Então, o paciente estava usando 60, você passa para 30 e vai descolonando 5 miligramas por semana, tá? Então, essa é a tendência hoje. A gente usar uma dose menor, fazer essa redução mais rápida desde do início, tá? Então, na prática, você vai começar aí com a dose de 0,5 miligrama, ao passo que a estratégia clássica antiga era 1 miligrama por quilo. Você só mantém 1 miligrama por quilo nessa primeira semana, depois você reduz 50% e vai descalonando. A outra alternativa é o rituximab, tá, Netão? O rituximab você pode usar igual artrite reumatoide, a gente se usa em artrite reumatoide, né? Aquela dose de 1 grama, faz a cada 2 semanas, né? Ou você pode usar a dose. Como é que chama aquele estudo, cara? Eu sempre esqueço o nome dele. Cyclops. Estudo RAVE. Estudo RAVE. É. O estudo RAVE, que é essa dose derivada do RAVE, que é 375 miligramas por metro quadrado, semanal durante 4 semanas, tá? Então, essa é a forma de induzir com essas duas alternativas de induzir com rituximab. Então, corticoide, nessa dose menor, ciclofosfamida em pulso oral ou rituximab. Tempo que você considera para indução, 3 a 6 meses, tá? Para começar, para você esperar a resposta, né? Relacionada a essa estratégia. Aí respondeu, cara. Assim, teve critério Deixa eu só, de. antes de você falar em respondeu, você já colocou que você tende a preferir a ciclofosfamida para casos mais graves, e eu tenho essa mesma tendência, não só nas vasculites. Por exemplo, no lúpus também eu tendo a fazer. Só que você tem algumas situações onde você tem um paciente não é infrequente, um paciente idoso, onde aparentemente você tem um pouco menos de efeito adverso associado ao rituximab. Como é que você faz esse peso da balança de quando você coloca o rituximab como primeira opção? Então, esse é um bom exemplo. Talvez numa forma menos grave, num paciente com maior risco para alquilante, é uma estratégia interessante. A questão é conseguir, né? Questão de custo e tal. Mas é bem. Lembrando que o Tuximab a gente já tem uma mão boa com ele, né? Então, uma droga relativamente fácil de lidar. Na indução é tranquilo, você tem que ter mais cuidado na manutenção. Depois a gente conversa um pouquinho sobre a manutenção, mas é uma situação na qual você poderia elencar o rituximab. Maravilha. Aí você ia falar da manutenção, eu te cortei. O paciente respondeu, ele teve critério que pode ser completo ou incompleto, é, teve resposta ao tratamento, você converte para a fase de manutenção. Então aqui tem uma regrinha prática, né? Se for com alquilante, ciclofosfamida, tá, o que você usa como manutenção? Então, eu vou te falar o que eu uso mais, tá? Azatioprina, por facilidade, ou micofenolato, quando eu consigo doação de paciente transplantado. Eu atualmente não uso, eu não tenho mão com metrixate, tá? Ou eu uso azatioprina ou micofenolato. Qual a dose da asa? E, Eu começo com e a deixa eu até dose. colocar aqui um porém, o metrixate, existe uma contraindicação, pelo menos relativa, com disfunção renal um pouco mais grave. Então acaba que o nefrologista usa pouco também.
Cara, a eu nem despeito considero de... relativa, viu? Eu considero uma contraindicação absoluta. Abaixo de 60, 50 ml por minuto, você não deve usar methotrexato, porque a toxicidade aumenta muito, cara. Pois é, Isso, ou isso é uma seja, lembrança super importante. a gente vai acabar Mas só associando com a para azatioprina. Não, só para faz título parte. de curiosidade, qual que, se você for usar methotrexato, nesse paciente com boa função, qual que é a dose? A dose é 15 miligramas por semana, tá? Aquele esquema clássico, né, de usar o methotrexato uma vez por semana. Se for a azatioprina, cara, eu geralmente começo aí com a dose um pouquinho menor, né? Então, 1 a 1,5 miligrama por quilo, e vou tateando devagarzinho até chegar numa dose aí de 2 miligramas por quilo. Então, nós estamos falando algo em torno de 100 a 150 miligramas dia, tá? Com a azatioprina. E microfenolato, 1 grama BID do sódico ou 720 miligramas BID perdão, 1 grama BID do mofetil ou 720 miligramas BID do sódico, tá? Independente da droga, quando que você começa? Isso aqui é uma regrinha interessante. Se você estiver usando ciclofosfamida oral, se a sua estratégia foi com ciclofosfamida oral, você tem que esperar aí de 2 a 4 semanas. Geralmente eu espero um mês, tá? Para começar a manutenção, com qualquer uma das outras drogas. Se a sua estratégia foi com ciclofosfamida venosa, você pode começar a fazer um esquema stop and go. Para com a ciclofosfamida e começa, ou espera aí no máximo 2 semanas para começar. E se for rituximab, quanto tempo você tem que esperar após a última dose do rituximab para começar a manutenção? 4 a 6 meses, tá? Geralmente eu tendo a esperar 6 meses. Essa é uma regrinha aqui bem prática, tá? E do ponto de vista do tempo, né? Então, aí depende muito do padrão, tá? Então, vai de 12, 1 a 2 anos aí, em regra, a manutenção. Se o paciente tiver fator de risco para recaída, quais são os principais? PR3 positivo com acometimento de via aérea, tá? Esse paciente tem alto risco, eu não uso menos de 24 meses, tá? Do contrário, eu posso usar um tempo menor. No caso do micofenolato, depois de 1 ano de micofenolato, você pode tentar descalonar a dose, cara. Então, você começou ali com 1 grama BID, depois você passar aí 500 miligramas TID, e no final chegar a 500 miligramas BID de micofenolato, tá? Em alguns casos, cara, você tem que manter a manutenção ad eterno. Qualquer paciente que relapsou para mim, eu deixo manutenção de maneira indefinida, então qualquer relapso, e alguns pacientes com formas muito ameaçadoras também, eventualmente eu estendo mais o tempo de manutenção. Foi o caso dessa paciente que eu te falei com o pseudotumor reto bulbar. Eu nunca tirei a azatioprina dela, está comigo até hoje e ela mantém. Essa paciente interessante, cara, tem um outro gancho rápido que a gente faz. Ela, além dela ter essa forma rara e confinada da GPA, na biópsia renal, que a gente acabou fazendo depois, ela teve um padrão de glomerulonefrite focal associada a um padrão anti-GBM. Então ela tinha Nossa também um Senhora! anti-GBM, entendeu? E aí muda, Jesus! cara. Isso é muito comum, é chamado duplo positivo, tá? Esse duplo positivo ele pode ser tanto sorológico. O que que significa isso? O paciente tem ANCA e anti-GBM, tá? Isso pode acontecer em 10 a 20% dos casos, cara. Então não é uma coisa que você pode eventualmente encontrar. E ele pode ser um duplo positivo na histologia. Ele pode ter um padrão também em duplicidade na histologia. Aí, cara, muda a regrinha, né, então? Quando você estiver diante desse cenário, quem comanda a indução é a anti-GBM, que aí depois vai valer uma outra live Outra como é que a live. gente induz. Então, quem comanda a indução é a GBM. Quem comanda a manutenção é a vasculítica. A anti-GBM raramente recorre, né? Vasculítica fica recorrendo muito. Então, nesse caso, a vasculite vai comandar a manutenção e o esquema de indução é comandado pelo anti-GBM. E nesses casos, sobretudo nas formas mais graves, a gente sugere associar plasmaférese, tá? Que não é uma associação universal no caso das vasculites ANCA.
tem muita discussão até em forma grave, tá? Se você deve associar ou não vasculite. Quando tem anti-IBM, essa discussão não existe. Normalmente você tem que associar plasmaféresis ao seu esquema terapêutico. E eu vou te dar aí uma experiência pessoal. Ah, eu, eu tenho uma tendência nesses casos mais graves, que são os que eu vi a grande maioria dentro do hospital, a usar plasmaférese. E coincidência ou não, eu tenho uma resposta relativamente boa. E eu falo que é o seguinte, as situações são realmente assim terríveis, Dramáticas, né? são dramáticas, não dá para brincar. Então, realmente, e numa doença rara, não dá para a gente esperar demais, muito tempo, aguardando que vão aparecer grandes randomizados nos dando essa Sem dúvida. resposta. Então, eu tenho a tendência de ser mais liberal com plasmaférese nesses pacientes mais graves, Sem tá? dúvida. E eu acho que para fechar, Fernandão, para te falar a verdade, eu nem sei se você viu esse trial. É um trial que acabou que eu fiz um videozinho aqui para o canal do Nefro Academy, se não me, se não me falha a memória, em fevereiro, saiu o Advocate Trial com o Avacopan, uma medicação que age no C5b. E você falou no início da live que essas vasculites elas não consomem complemento. E esse trial veio para julgar assim, uma bomba Verdade. dentro Verdade. desse universo das vasculites, porque apareceu como uma possibilidade aí, inclusive, da gente evitar o uso do corticoide. Não sei até que ponto que você viu esse trial e se você tem alguma Mas opinião isso é já formada a interessante, respeito. Netão. Mas é interessante, mas o complemento ele está envolvido de uma maneira um pouco. Porque ele é muito mais. O braço efetor do complemento na lesão vasculítica é muito mais relacionado ao complexo de ataque à membrana do que as anáfilotoxinas do complemento, entendeu? Então a gente encontra muito mais o MAC envolvido aí na agressão do, do complemento. Então essa droga, ela de fato foi um trial, se não me engano, publicado no New England, né? Isso mesmo. Esse ano, não foi, né? Fevereiro. Estou confirmando aqui agora. Estou com ele É o aberto que eu aqui, tenho falado. inclusive. No Nefro Expert a gente vai ter uma mesa só sobre complementopatias, né? Eu costumo dizer que a gente está entrando na era do complemento. Qual doença o complemento não está envolvido de fato? Você tem toda a razão. E é engraçado, né? Eu lembro na residência de escutar assim, ó, na dúvida da corticoide. Atualmente, na dúvida, trata o complemento. Exato, de alguma forma, né? Exatamente. E eu acho que você Então, só para lembrou. não passar desapercebido, cara, em relação na fase de indução, não esquecer de profilaxia com Bactrim, tá? Que é uma coisa importante. Você lembra que teve uma época que se discutia até a ação do Bactrim na modulação da atividade da doença respiratória, lembra disso? Sim, lembro. Então, mas Lembro, é sim. para a profilaxia do pneumociste girovese, né? Então tem que usar 400/80 uma vez ao dia. Maravilha. Não, acho que muito bom. Finalizando aí, eu queria deixar o convite aqui para o Nefro Expert, 11 e 12 de setembro. Como você bem disse, uma das mesas será Fernando Lucas e doutora Maria Isabel Holanda complementam. Ou seja, vai ser um bate-papo, eu vou dizer que imperdível. Vamos estar aí no Rio de Janeiro, lá no Sheraton do Leblon. 2 dias intensos de muita discussão, tanto de temas nefrológicos com essa pegada bem prática. Obviamente, a gente não esquece da ciência, mas a gente não é refém do cientificismo e também leva para vocês temas que transcendem a nefrologia. Vamos falar aí de sucesso na carreira, vamos falar de como trabalhar o marketing pessoal dentro de redes sociais, vamos estar conversando aí de temas relacionados a bons hábitos de vida. Eu diria que é um encontro assim imperdível. Eu aprendo pra caramba em cada um desses eventos. Mais de metade das vagas já tomadas. Estou vendo aqui, ó, o Luiz aqui já falando que está lá, vai estar garantido, ele com a esposa. A Ju, a Ju vai pedir música no Fantástico, viu, Fernando? Está indo para o Muito terceiro, bom. né, Ó, Proec. hoje nós discutimos um caso de vasculite anca, eu e ela. Foi Ai, que bacana, bem legal. bacana. Muito bom, Ju, que a gente tem um carinho enorme lá do Paraná, vai estar conosco lá
no Rio. Então, se você quiser participar, tem algumas vagas ainda disponíveis. Clica no link que está na bio do perfil aqui da Nefro Academy, faça a sua inscrição. Qualquer coisa que precisar, alguma dúvida que surgir, pode te mandar para a gente aqui um direct que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo. Eu diria que vai ser um encontro imperdível, memorável e, na pior das hipóteses, você está no Rio de Janeiro com a Bela Vista, que definitivamente... Dura concorrência, né? Nossa Senhora, assim, se tiver ruim, você olha para o lado que definitivamente vai valer a pena. Então, estaremos lá, né, Fernandão? Estaremos lá. Muito bom. Galera, muito obrigado. Até semana que vem, tem mais. Semana que vem eu vou trazer aqui para vocês um grande amigo, o Cassiano, para conversar a respeito de marketing médico. Imperdível. Valeu demais, Fernandão. Um grande abraço. Valeu, turma. Beleza, turma. Um abraço, então. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.